Atuando no segmento de beleza e higiene pessoal desde 1986 em todo o Norte e Nordeste, a Sigel tem novo posicionamento e agora passa a se chamar Grupo Aline Cosméticos. A empresa é detentora das marcas Aline, Acepiline, Delicaderme, Repele Mais e Puri e tem como principal missão produzir beleza e bem-estar. O Grupo Aline mantém uma carteira de mais de 400 clientes ativos em todo o Brasil, com presença em mais de 100 mil pontos de vendas e atendimento através de distribuidores e atacadistas. Impulsionada pelo crescimento nas vendas, a empresa ampliou sua participação de mercado, o que proporcionou a expansão do Parque Fabril, localizado na cidade de Caucaia, para mais de 17 mil metros quadrados de área construída. Com maquinário de última geração, o grupo tem capacidade produtiva de mais de 15 milhões de litros por ano. E é o Grupo Aline Cosméticos que apresentamos agora no Nordeste 4.0. Em 2001, nós construímos essa sede que você está vendo agora, que ela já foi beneficiada com 4 ampliações, tá? Então, nós viemos para cá e começou uma nova história da Sigel. Nós chegamos aqui com 45 funcionários, hoje nós temos mais de 300. Nós temos parceiros em todos os estados do Norte e Nordeste e nós lideramos hoje com as marcas Aline e Acepiline, nós lideramos no estado do Ceará, lideramos no Pará e mais outras praças do Norte e Nordeste. Dentro da fábrica nós temos setores independentes, tá? Setor do plástico, que é exatamente onde você faz a parte de garrafas, tá? Seria o recipiente onde vai receber o líquido. Então nós produzimos hoje nós temos 6 máquinas, lá, onde nós trabalhamos 3 turnos. Aí sim eu trabalho de 7 às 17, eu trabalho de meio-dia às 10 e trabalho de 10 às 7 da manhã. Tá? Então lá é todo esse material que é produzido lá, ele é estocado na parte de almoxarifado de material de embalagem. Em seguida ele vai para o envase. 95% dos nossos produtos, dos plásticos que são produzidos aqui, a gente utiliza lá no envase, ou seja, nós somos autossuficientes nisso daí. Eu acredito que o segredo do sucesso da Sigel é o amor que nós temos por esse negócio e como a gente contagiou as pessoas com esse amor. Porque eu acredito que todo mundo que entra aqui só fica aqui com a gente se vibrar na mesma sintonia, né? A gente tem aqui vamos dizer assim, uma frase que nos representa, né? Que somos sangue verde, que amamos o nosso negócio. Porque a gente acredita que o amor é que faz a diferença. Tudo que nós fazemos, muita coisa pode ser copiável, mas do jeito que a gente faz, ninguém copia. Com o amor que a gente faz, ninguém copia. Nossa distribuição ela é feita no Ceará e nos grandes distribuidores do Nordeste, utilizando frota própria. Porque nossa produção hoje ela é uma produção horizontal. Nós fabricamos desde a embalagem plástica, tá? E passamos pela produção de líquidos e fazemos a nossa distribuição. Bom, aqui o setor de logística, tá? Aqui onde ocorre toda a parte de separação de pedidos, tá? Depois que separada, há uma conferência. Essa conferência é verificada através da ordem se está tudo de acordo com o que foi solicitado para faturamento. Depois disso, nós colocamos isso aí para as docas. Essas docas, elas são direcionadas para as nossas frotas próprias, tá? Em seguida, a gente joga para os caminhões, né? Nós abastecemos os caminhões e daí eles vão para as suas rotas. Mas aqui é nosso centro de logística, onde tudo acontece a nível de faturamento e separação. A nossa cadeia hierárquica hoje é uma cadeia muito curta. Então, nós temos a diretoria e
Logo abaixo, nós já temos os coordenadores, então não existe aquela hierarquia de diretor, gerente, subgerente, não tem nada disso. Então, a nossa cadeia é uma cadeia muito enxuta. Isso exatamente visando a baixa de custo para que a gente chegue no nosso consumidor com esse custo-benefício assim, bastante vantajoso. Então, quando o consumidor ele chega na gôndola, que ele olha para o nosso produto, ele está vendo uma qualidade muito próxima, muito parecida com as grandes marcas do mercado, das grandes multinacionais, e ele tem um preço em torno aí de 15% mais baixo, exatamente por conta do enxugamento dos custos que a gente faz aqui dia a dia. Então, nós olhamos para custo como a gente olha como se corta as unhas. Então, nós estamos cortando, todo dia o custo quer crescer e todo dia a gente está passando a serrinha no custo. Então, e isso é que fez a Sigel chegar até aqui. A Aline, ela é uma marca muito conhecida, né? De fácil acesso aos clientes. Então, assim, além do profissional, do cabeleireiro, o consumidor final também tem uma excelente procura pelo produto. O meu cliente, hoje, ele já chega na loja perguntando ao colaborador sobre o shampoo de 2 litros, sobre a água oxigenada Aline, a acetona, inclusive um dos itens de maior giro por conta de uma das nossas lojas do grupo, ser a Casa da Manicure. Então, hoje, o item número 1 da Aline é a acetona. O que é que eu digo para os nossos consumidores? Eu digo, o nosso shampoo tem o melhor custo-benefício do mercado. Então, ele consome, vai no supermercado, ele consome a marca A, a marca B, a marca C. Quando ele consome a Aline, ele vê que o diferencial é quase nada e o preço é muito, mas muito aquém do preço que ele encontra no mercado. Por quê? Por conta desse custo-benefício, às vezes nós limitamos até as nossas margens. Eu costumo chamar a Sigel de família, tá? Até mesmo pela forma de como nós somos tratados, como nós somos vistos como profissionais. Mas assim, é desafiador, é muito desafiador o trabalho aqui, tá? E ao mesmo tempo gratificante, né? Principalmente que nesse período de pandemia, a gente pôde perceber o quanto o nosso produto é essencial para a população, né? E aí o que é que a gente faz aqui dentro? A gente mostra para as pessoas a importância que eles têm dentro desse processo. Aí, em cima disso daí a gente fala a mesma linguagem, tá? Então esse é o nosso diferencial, a gente busca isso, né? Todos têm a ideia do que realmente nós queremos aqui. E o objetivo final é justamente o nosso consumidor, onde eles estão agradecendo pelo que nós estamos fazendo, né? Mas a Sigel hoje, para você ter uma ideia, nos últimos anos, ela chegou a crescer mais do que o que cresceu. Nos últimos 3 anos, ela cresceu mais do que o que cresceu nos últimos 10, nos 10 anteriores. Esse ano, nós tínhamos um crescimento projetado de 25%. O ano passado, nós crescemos 29%. Nós tínhamos um crescimento projetado de 25%. Nós já crescemos esse ano pouco mais de 40%. Então, nós fizemos, exatamente por conta disso, o ano passado, em 2019, nós fizemos um investimento de 7 bilhões de reais nas nossas operações. Nós ampliamos fábrica, nós compramos mais equipamentos, nós fizemos investimentos em recursos humanos, em pessoas, nós treinamos funcionários. Foram 7 milhões investidos na nossa operação. E eu achava que esse investimento ele ia
nos dá assim, um fôlego de uns 2 ou 3 anos, mas foram 6 meses. Então, com 6 meses ele já se exauriu e esse ano nós vamos experimentar um crescimento mas muito acima de 40%. Então, tanto é que esse ano nós já estamos investindo agora mais 3 milhões de reais, nós compramos mais uma sopradora de máquina, de frasco, nós compramos mais 3 envasadoras e estamos investindo em mais reatores e agora estamos fazendo mais um investimento numa linha de pó descolorante, que já fechamos a linha, já está em produção em São Paulo, e já estou programando um novo crescimento para o ano que vem, agora, mantendo ainda essa estrutura física que nós temos aqui. Pós-pandemia, nós experimentamos esse crescimento por conta a consciência do consumidor com a higiene. O consumidor ficou mais rigoroso com a sua higiene. Então, com isso, ele passou a consumir mais produtos de higiene pessoal. A renda da população também caiu em função da crise econômica. Então, eles procuraram produtos com melhor custo-benefício. Então, isso trouxe um benefício imenso para a Sigel. Por quê? Porque nós estávamos presentes já em todo o mercado com produtos de higiene, com shampoos, com sabonetes, com o Acepiline, com o álcool gel. Já estávamos presentes e com o que eles queriam, o melhor custo-benefício. Conhecer a marca Aline Cosméticos desde a infância, porque a minha mãe sempre foi muito vaidosa, unhas vermelhas e a acetona sempre foi bem presente na minha casa. Com o passar do tempo, né, a gente vai expandindo para outros produtos. Aí via conhecer o shampoo, inicialmente para minha filha, buscava muito um produto que facilitasse o meu dia a dia na arrumação do cabelinho dela para ir para a escola. Eu cuido com a linha da Aline dos cachos. A minha mãe que compra, quando acaba, eu uso muito a de abacate. Gosto muito, por causa que eu gosto muito dos meus cachos. Então eu uso. Eu lavo o cabelo, aí depois eu pintio com o creme de abacate mesmo. Aí ficam esses cachinhos, que adoro. Amor à primeira vista, ela se apaixonou, o cabelo dela se deu super bem. E a partir daí eu fui buscar mais a Aline Cosméticos. No meu uso doméstico, um dos itens que eu aprecio mais é o Acepiline. O Acepiline de 1 litro. Né? Inclusive da fragrância de camomila. É um dos itens que eu mais utilizo. Uso shampoo, uso condicionador, acetona, a água principalmente, né? É por isso que hoje eu sou tão rigoroso, tá certo? Com a questão da credibilidade. Por quê? Porque é o nosso principal capital. Então, tanto é que hoje dos nossos valores mais fortes hoje está exatamente a honestidade com que nós nos apresentamos aos nossos consumidores. Aí, no dia a dia, a gente vai usando sem perceber.
Dia a dia a gente compra o shampoo e acaba. Esse é tão cheiroso, vamos testar esse, vamos testar aquele. O álcool em gel, para todos os lugares que a gente anda, tem que ter. E no dia a dia a gente vai usando normalmente. Aí lança uma linha nova, a gente vai lá com curiosidade. Essa eu gostei mais, essa eu gostei menos. E quando a gente vê, a casa está cheia de Aline Cosméticos. Com 18 anos de idade, naquela época a maioridade civil era 21 anos. Então, com 18 anos de idade, eu precisei ser emancipado para abrir uma empresa. E abri uma pequena transportadora. E comecei a fazer transporte de carga. Só que naquela época, eu não tinha internet, o conhecimento que a gente tinha era muito pequeno, não tinha experiência. Eu quebrei aos 24 anos. Quebrei que apartei. Aí, uma empresa transportadora, a transportadora Rio Poti, que hoje não existe mais, uma pena que ela não existe mais no mercado. Eu abri o jornal e tinha lá uma vaga para vendedor, que hoje é consultor de venda, mas naquela época era produtor de frete. Então, eu já tinha algum conhecimento do mercado e me candidatei à vaga e fui selecionado. E comecei a trabalhar. 3 meses depois, eu assumi a gerência da Rio Poti lá em Belém. 2 anos depois, eu percebi que a filial estava num prejuízo muito grande. Fiz um relatório para a diretoria. Eles mandaram fechar a empresa e me trouxeram para Fortaleza e disseram: eu não tenho o que você fazer aqui, mas procura aí dentro da empresa que você certamente vai encontrar o que fazer. E eu realmente encontrei. Eu sempre tive esse espírito empreendedor, então eu comecei a verificar que a empresa trazia mercadorias de São Paulo e aqui ela fazia redespacho por outras empresas regionais para o interior do estado. Então eu criei dentro da empresa um setor de redespacho próprio e comecei a fazer esse trabalho diretamente. Com isso, a Rio Poti, 10 anos depois, ela era a maior empresa de transporte do Ceará que atendia o interior. Sigel, ela surgiu no ano de 1986. Naquele tempo foi logo no plano cruzado, né? Inflação muito alta, veio o plano cruzado, então o mercado ele ficou assim, de repente, muito aquecido. Então, vendo aquele movimento, eu imaginei que poderia abrir uma empresa para atender aquelas demandas e comecei fabricando produtos de limpeza. Um desinfetante da marca Limpinho. 1 ano depois, o plano cruzado foi morrendo, o mercado foi se acomodando, então eu vi que nós poderíamos trabalhar outros produtos. Então, como eu tinha uma visão muito ampla do mercado, porque eu trabalhava com transporte de carga, e eu atendia a toda a rede de supermercado, varejo, então eu comecei a procurar um produto onde eu tivesse um baixo investimento e que tivesse dentro daquele mercado que eu já atuava. Foi quando eu pensei exatamente em fazer produtos de higiene e cosmético. Então, foi quando nasceu o Shampoo Aline em 1988. Eu me lembro muito algumas máquinas, poucas máquinas, umas 2 máquinas no fundo do quintal de casa. E eu me lembro do meu pai manipulando esses produtos, né? Eram máquinas grandes, uma colher de pau enorme.
e ele numa escadinha manipulando esses produtos na mão mesmo, porque na época não tinha aquelas máquinas automatizadas como a gente tem hoje. E eu me lembro bem assim dessa cena do meu pai e da minha mãe vazando o produto. E a gente era muito pequena, era muito divertido no final de tudo, quando ia lavar o quintal, que fazia uma espuma enorme, a gente ficava rolando naquela espuma, achando aquilo tudo o máximo, né? A gente não entendia que aquilo ali estava virando realmente o negócio da família. Então, assim, a gente era bem pequeno, tanto eu como a minha irmã e o meu irmão, quando tudo começou. E pra gente era uma grande brincadeira. A gente adorava ajudar de alguma forma, encaixotar produto. A Aline já era um pouco mais velha, ela ajudava a rotular. E era tudo muito divertido. A gente colocava as caixas num carrinho que o meu irmão tinha, um carrinho de madeira, e a gente dizia que ia fazer as entregas. Na verdade, a gente levava do quintal para a garagem. Minha primeira memória da Sigel, né, de quando tudo começou, foi mais ou menos quando eu tinha 5 anos de idade. Quando meu pai ele via à noite, produzia os produtos durante o dia, ele carregava um carro onde minha mãe fazia as entregas. E eu tinha um carrinho de madeira que eu tinha ganhado de Natal. E com esse carrinho eu ajudava minha mãe, eventualmente, com caixas, né, iguais essas daqui, a carregar o carro, né? E é a primeira memória que eu tenho e a memória mais marcante. Uma delas também, muito marcante, era quando meu pai, à noite, ele recebia algumas ligações da fábrica por algum problema de máquina que ele tinha, alguma questão interna da produção, e ele me levava, né? Ele trazia me levava para a fábrica para resolver alguns problemas junto com ele. E ele sempre chegava na entrada do galpão e falava para mim, batia nas minhas costas e falava assim: ó, bichão, se cuida, se prepara, que um dia quem vai estar fazendo isso aqui é você, né? Um dia você vai estar aqui no meu lugar, vindo resolver esses problemas que hoje eu estou resolvendo, né? A fábrica nasceu em Fortaleza, a nossa casa era na Barra do Ceará. Era uma casa pequena, mas para uma criança era uma casa gigante, a gente não entendia muito bem a dimensão das coisas. E tudo começou realmente lá, começou na Barra do Ceará, no quintal de casa, depois foi para um outro galpão na Barra do Ceará mesmo, pertinho de casa até, e aí alguns anos depois nós viemos para Caucaia. Em 1989, eu iniciei a fabricação de embalagens, porque eu tinha um problema muito sério de fornecimento de embalagem aqui em Fortaleza. Simplesmente não tinha fornecedor. E eu trazia essa embalagem toda de São Paulo. Então, eu comecei a fabricar embalagens plásticas. Então, a Sigel teve um impulso muito grande nesse período. Então, começamos a distribuir, começamos a entrar no atacado, começamos a distribuir em todo o varejo da região metropolitana de Fortaleza e no interior do estado. Começamos a ser vistos pelos os grandes distribuidores, que começaram a nos convidar para uma visita e apresentar os nossos produtos, e migramos do varejo para utilizar o canal da distribuição, porque aí nós iríamos atingir uma gama muito maior de varejo em todo o estado do Ceará, e começamos também a colocar representantes em vários estados do Nordeste. Sempre meu pai nos estimulou a se envolver com o negócio, a tocar o negócio, né? De uma certa maneira, ele nos condicionou a pensar o negócio. Então, sempre quando na época de colégio, na época de ter que escolher um curso, eu nunca consegui pensar algo fora que esteja relacionado, fora da relação da empresa. Então, ou era administração ou era engenharia, né? E eu optei pela administração por ser uma área genérica que eu poderia navegar aí por todos os setores. Eu servia café, eu atendia telefone, eu separava nota fiscal, eu era a assistente de todos os setores. Eu fazia de tudo um pouquinho, porque ele sempre dizia que a gente estava aqui para aprender. Eu entendia que eu tinha que passar por aquilo. Meu pai sempre deixou isso muito claro.
Ele falou assim, olha, nenhum filho meu vai entrar na empresa com uma caneta na mão. Vocês vão começar de baixo. E assim foi. Eu atendia telefone, era triste, porque eu atendia telefone, eu esquecia. Seu Paulo, e a gente chama ele de seu Paulo. Ele falou assim, aqui eu não sou seu pai, aqui eu sou seu Paulo. Ok. Aí atendi um telefone, seu Paulo é fulano de tal. Aí ele, de onde? Eu esqueci. Eu era uma péssima secretária. Sempre quando tinha alguma missão que ele tinha que fazer, um problema para resolver, ele me trazia, ele me levava também para resolver, para ele mostrar a importância daquela atividade que ele tinha e sempre mostrando o valor que o trabalho, né, tinha, né, o que aquele empenho, aquele esforço que ele estava tendo tinha um retorno e que aquilo ali ia fazer parte do nosso futuro, né, ia fazer parte da nossa história, era uma continuidade. Ele sempre deixou isso muito claro para a gente. Olha, se você quiser trabalhar na fábrica, você vai ter que estudar muito. E ele sempre achou que nós três tínhamos perfil para trabalhar aqui, mas ele sempre incentivou a gente a estudar para poder se preparar para vir para dentro da empresa. A minha irmã Aline, que deu o nome para a marca, ela trabalha na Sigel, ela entrou um pouco depois de mim, ela é administrativo financeiro da empresa, é o financeiro da empresa, a formação dela é arquitetura, mas acabou enveredando para o financeiro. E o meu irmão começou ainda mais assistente do assistente do assistente do assistente. Uma das primeiras funções que eu tive foi ser auxiliar de um almoxarife, né? Eu tirei 2 meses de férias do auxiliar de um almoxarifado. Então eu fracionei matéria-prima, eu levei matéria-prima no braço, posicionei porta-pallet, né? Alimentei porta-pallet como esse aqui, operei empilhadeira, cuidei da qualidade, inspeção de qualidade, fabriquei produtos. Então eu passei por todas as áreas operacionais, até subindo degrau por degrau, assumindo posição de auxiliar, de supervisão, de coordenação, de gerência, de diretoria. Então, hoje eu tenho um conhecimento no detalhe de como é que acontece todas as operações, né, internas que a gente tem. E consigo, com uma certa facilidade, com uma certa tranquilidade, tomar algumas decisões, porque eu tenho o histórico, né? Eu vivi o histórico. Então, me torna muito mais seguro para tomar decisões de como é que a gente vai estar no futuro. Na época de férias, ele me trazia para tirar as férias do colégio, né, trabalhando na empresa. Ficava chateado, né? Chegava para o meu pai, eu tenho que ir logo para a área tal, porque ali tem muita coisa para desenvolver e eu posso agregar melhor lá. Calma, tem um tempo, aprenda o que você está fazendo agora, que vai ter o momento certo de você passar. Então, ao longo do tempo, essa jornada foi fazendo sentida, né? Eu comecei a entender por que ele queria que eu fracionasse matéria-prima, mesmo eu não nada satisfeito em estar fazendo aquilo, mas fez sentido, com pouco tempo já fez sentido aquilo para mim. Porque trabalhar dentro de uma empresa familiar é um pouco complicado, os sentimentos se misturam. Às vezes você está levando uma chamada do chefe e você pensa, ai meu Deus, é meu pai. Não, não é meu pai, é meu chefe. E fica aquela confusão de sentimentos. Mas com o tempo a gente aprende a separar as coisas. E aqui não tinha marketing, né? Nessa época era tudo feito de uma forma muito orgânica. Não existia um departamento de marketing. E aí eu pensei, a minha chance, né? Eu quero aproveitar e mostrar para o meu pai o meu conhecimento e quero dizer assim, eu estudei para isso e é isso que eu quero seguir. E aí eu comecei a ter contato com as agências, eu comecei a trabalhar mais perto da criação de produtos, de rótulos, definição de mídias. Quando ele recebia uma agência, ele me chamava para essa reunião, tudo era concentrado nele. Então, aos poucos, ele chamava para a reunião, mostrava como era, eu via ele negociando com as agências, com os veículos, eu aprendia o que era importante para o negócio, o que era importante a gente saber para o negócio. E aí eu fui criando bagagem, né? Eu sempre estudei,
pensando que eu queria trabalhar com marketing. Poderia ser aqui ou não, mas eu lutei para que fosse aqui, né? Porque eu queria fazer realmente a diferença no negócio da empresa, porque eu vi nascer, vi crescer. E hoje a gente, tanto eu como os meus irmãos, a gente contribui para que a empresa continue crescendo, porque a gente entende que para a Sigel, assim, o céu é o limite, a gente ainda tem muito o que alcançar. Porque a coisa foi tão dinâmica e foi acontecendo numa velocidade tão grande que a empresa puxou muito a gente, exigiu muito da gente. E a gente sempre teve essa sede, esse desejo de ter logo essa experiência para poder ajudar, né, o nosso pai nessa jornada. Eu sinto orgulho do que eu me tornei, porque a gente é muito imaturo, né, quando pequeno, quando criança, e a gente não entende muito bem do que está acontecendo e do futuro que a gente vai ter. E assim, eu não tenho a experiência de mercado, eu nunca trabalhei em outra empresa, eu sou nascida e criada dentro da Sigel, mas eu tenho muito orgulho do que eu me tornei, porque o meu pai me fez assim. As portas na cara que eu tomei na vida foi ele que me deu. Então, assim, eu aprendi, eu tive que aprender muita coisa, não só adquirir conhecimento mesmo, mas a levar nãos, a chegar com ideias. Quem é da área de marketing, a cabeça ferve de ideias, a gente se apaixona por nossas ideias, mas tem muito não, muita porta na cara que a gente leva, e aí a gente tem que aprender assim, não, calma. Vou pensar de outra forma, vou imaginar outra coisa. Eu comecei a entender que os nãos que eu levava eram necessários porque não era o momento da empresa. Quando eu iniciei a Sigel, eu pensei exatamente nos meus filhos. Meu pensamento é, como eu disse, a longo prazo. Eu pensei, o mercado, isso há 30 anos atrás, o mercado de trabalho é um mercado muito, muito difícil. Como é que essa meninada, como é que vão se sobreviver lá na frente com emprego, com fazer um concurso? Será que... Não, eu vou criar alguma coisa para sustentar a família no futuro. Então, há cerca de 18, 20 anos atrás, eu comecei a trazer meus filhos para dentro da empresa. Eu chamava o Raul e nas férias levava ele para dentro da fábrica para fazer qualquer coisa e pagava por isso. Depois eu comecei a trazer a Adriana, comecei a trazer a Aline. Então, trouxe os três para trabalhar na empresa, já dando expediente, ganhando o salário dele como auxiliar. Então, eles passaram por todos os setores da empresa. Então, eu comecei a ver que eu fui brindado por Deus, tá? Que Ele me entregou um filho com um perfil para administrativo e financeiro. Ele me preparou outro com um perfil para o industrial, para o comercial, e outro com o perfil para o marketing. Então eu tinha os três perfis que eu precisava para tornar a Sigel uma grande empresa. Então eu contratei consultorias para preparar a entrada desses jovens na empresa, para introduzi-los na empresa. Então, os três começaram a ser preparados há cerca de 15 anos, tá? Já por consultorias, e foram desenvolvendo, assumiram cargo de chefias, depois passaram a gerentes e hoje são os diretores. Hoje, praticamente, quem toca a fábrica são os três. Eu trabalho no estratégico, tá? Trabalho no estratégico como conselheiro
e cuida dos investimentos, das ampliações, mas a operação é tocada exatamente pelos três. E depois que os três estavam prontinhos para assumir essas operações, a Sigel experimentou um crescimento muito maior, com um passo muito mais largo do que o que vinha dando nos anos passados. Da Sigel, eu vejo 5, 6 vezes o que eu produzo aqui hoje, tá? Porque é algo mesmo que mostra que isso aqui é algo engrandecedor, tá? Então, assim, não só eu, como a nossa equipe de liderança, os colaboradores, eles têm essa visão, porque eles acreditam no projeto, né? E isso está em cima dos nossos valores. Isso é muito bom para todo mundo. A gente vai difundindo, a gente vai conversando. Então, eu acredito que logo a gente vai estar com estrutura diferente, aliás, nós já crescemos muito, porque nós estamos implantando, nós estamos inovando. Quando a gente avalia tudo que a gente passou, a gente tem uma sensação de missão cumprida até o momento, né? Mas que a gente foi assertivo em muitos pontos e que a gente tem muito ainda o que crescer. O que a gente passou nos trouxe até agora, até o momento atual, e que a gente tem muito orgulho de tudo que a gente conquistou. Mas a gente ainda tem uma grande jornada, uma missão muito forte pela frente. E isso que nos motiva muito mais. Nos motiva muito mais o que está por vir, do que o que a gente construiu. O que a gente construiu nos orgulha. Mas o que nos motiva é o que a gente tem para desenvolver. Olhar para trás é um orgulho. Eu tenho um orgulho muito grande do meu passado. Um filho de um motorista de caminhão com uma costureira, sem nenhum tostão no bolso, montar uma empresa, quebrar, se reerguer e chegar até aqui. E estamos na estrada que vamos chegar, estamos no caminho que vamos chegar a um crescimento vertiginoso e que vamos atingir todos os nossos objetivos. Isso para mim é um orgulho muito grande. Um orgulho que tenho dos meus 5 filhos, eu tenho 3 aqui dentro, que tocam a empresa junto comigo. E isso é um orgulho muito grande, porque hoje, quando você olha para o mercado, você olha para as empresas familiares, tá certo? Não são a maioria, é uma pequena minoria que o patriarca, que o fundador, ele consegue colocar todos os filhos, cada um com o seu perfil, dentro da empresa e tocarem a empresa assim com serenidade. Porque aqui não existe disputas. Cada um sabe qual o seu papel. Em nenhum momento eu pensei em abandonar a Sigel. Porque o meu amor por aqui é tão grande, eu não vou chorar. Meu amor pela empresa é tão grande que eu não me imagino fazendo outra coisa, eu não me imagino dando esse amor para outra empresa. Eu não consigo imaginar. Eu fico pensando assim, será que um dia uma multinacional vai chegar e vai dizer, eu compro a Sigel, como acontece com muitas empresas. E sonho de louco, né? Eu compro a Sigel, mas eu vou deixar toda a equipe trabalhando aqui pra gente. Eu não sei se eu teria esse mesmo amor. Se eu faria com essa mesma paixão. Se eu teria todo esse amor pela marca e por tudo que a gente faz aqui.
porque já teria uma outra história envolvida. Não é a nossa história raiz. O futuro da Sigel eu enxergo como uma empresa de referência no mercado nacional. A gente hoje tem um foco no Norte e Nordeste, mas eu enxergo a Sigel muito maior do que ela é hoje. E uma empresa tecnológica, uma empresa que tem parcerias duradouras com clientes, com uma equipe consistente, uma equipe madura, que possa nos ajudar e agregar, né, de uma maneira onde a gente consiga sempre estar explorando o máximo do potencial que o mercado tem. O futuro dela, eu quero que ela suba cada vez mais, que ela expandir para todo canto, entendeu? Para Norte, Nordeste, é isso que eu quero dela. Na minha opinião, é um produto melhor que tem. Já usei muito, mas deles é o melhor. Teve um longo caminho para fazer com que a marca Aline fosse uma marca desejada como hoje ela é. Então, assim, eu tenho muito orgulho disso, porque quando nós começamos a trabalhar a marca Aline, ela sempre foi uma marca vista muito como uma marca popular. Então, nós tivemos um longo caminho para traçar até fazer com que essa marca chegasse onde chegou, de ser uma marca desejada, de ser uma marca reconhecida, de ser a 5ª marca mais lembrada no estado do Ceará. O futuro da Sigel, eu não consigo enxergar um número e um tamanho, porque eu vejo uma coisa tão grande que ele me escapa ao ângulo da minha visão. Mas nós pretendemos e vamos chegar, tá? Nós vamos ser a maior indústria de cosméticos do Norte e Nordeste, tá? Já dizem por aí que somos, mas eu não sei. Mas nós vamos ser. Nós vamos ser uma referência em todo o Norte e Nordeste em produtos de higiene e cosmético. Essa é a nossa visão. O futuro que eu vejo para a Sigel é a gente dominando o Brasil, sendo uma marca ainda mais desejada, sendo uma referência, mas principalmente, além de ser uma marca desejada, eu penso que nós faremos pessoas felizes. Que a missão da gente é levar beleza e bem-estar. A Sigel, nos meus sonhos, ela é tão grande que eu não consigo nem te descrever. Mas acredito que vai ser uma empresa que vai marcar a história. Principalmente a história do estado do Ceará. Eu me vejo usando a Aline, experimentando cada vez mais. Me permitindo conhecer outras linhas. Porque até agora não tive nenhuma decepção. Muito pelo contrário, sempre sou bem surpreendida com os lançamentos. Eu escuto a voz do mercado. Eu escuto o pequeno comentário do consumidor. Então, essa capacidade de escutar o mercado, de fazer leituras do mercado, é que nos dá aquele feeling para a gente decidir, tá certo? Olhando também para números, para determinar o próximo passo. Eu já tenho 66 anos de idade. Daqui a mais 66 anos eu não estou mais aqui. Então eu tenho que deixar a coisa organizada, tem que deixar um legado e tenho que deixar um caminho para que todos sigam com harmonia. E é isso que foi para isso que eu trabalhei, para harmonia, harmonizar.
Oferecimento: SESI, SENAI, FIEC.